Olha só, um vídeo aleatório aqui que eu abri. Vou mandar esse vídeo aí na íntegra depois pra vocês. Vou explicar o básico aqui. Eu entrei numa conversa interessante com meus filhos aqui. Eu tô aqui na presença dos meus filhos, do Jorginho Paiogã, na discussão pelo seguinte fato: por que o povo largou a Umbanda no passado? 1820, Zélio de Moraes resolve instituir a Umbanda no Rio de Janeiro. Então a gente tem que partir de um princípio. Que princípio é esse? Vamos fazer uma live como se estivesse conversando para vocês entenderem. É porque fica difícil gravar até um vídeo para falar sobre isso. Então, o que está catalogado aí, né, nos fatos históricos aí, você pesquisar, você vê que em 1820 tem uma partícula na decisão do qual o caboclo, o axé do caboclo das sete encruzilhadas, no qual está escrito, ele resolve fazer um pedido para que dê passagem para outros caboclos e as almas benditas. Mas não fala de eu, como antropólogo, sou historiador, com cursos abrangentes que eu fiz, eu não consegui buscar ainda. Por favor, se você estiver deixando um comentário aí, uma questão no qual falava de Exu. Porque ali falou de uma necessidade de caboclo. Quando eu fui pesquisar, essa ideia começou dentro de um centro espírita, que me parece que esse centro espírita era kardecista. Esse centro kardecista de 1820, até porque qualquer manifestação nessa época de 1920, né? Dessa manifestação, eu acho que era uma coisa sobrenatural. Você imagina, se já é difícil hoje falar de macumba, vocês imaginam naquela época, que tudo era reprimido. Então o Brasil já vinha de uma herança que tudo que se falasse de espiritismo contra os dogmas do clero, da catolicismo que seguia ali, era motivo de ser queimado na fogueira, e isso da história antiga todo mundo já sabe. E até hoje o macumbeiro ele é martirizado por isso, por abrir a boca e falar que macumbeiro está com pedra na gente. Então a data que fala, que cataloga aí, não falo, 1920, me corrija aí, tá? Depois dá uma olhadinha. Que então o caboclo sete encruzilhada pede aquele centro espírita, que se eu não me falha a memória da minha pesquisa, era um centro kardecista. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é um centro kardecista? Você já foi no centro kardecista? O centro kardecista, eu pertenci a um centro kardecista. Pertenci. Eu passei por lá, no passado. Mais de 20 anos. Aliás, mais de 30 anos. Há 30 anos atrás eu pertenci a um centro kardecista. Um centro kardecista, uma sociedade kardecista, ela institui dentro de mentores, energias de mentores, que vão auxiliar médiuns que estão ali naquele presente momento, irmãozinhos da colônia espiritual, ambiente preparado, e aí o médium faz irradiação de passe magnético, dá o passe na pessoa, tem vibração, acontece até uma manifestaçãozinha, tem um movimento de báscula lá, com exercício que é a mesa vibrante, tem a mesa, o médium fica lá abaixado, aí a mesa, uns escreve com usa parcial, já até expliquei sobre isso, outros fazem uma desobsessão na mesa, aí aquele espírito é levado para as zonas superiores ou inferiores, nos umbrais, enfim. Pesquisa mais sobre o kardecismo. E aí o que eu entendo, que Zélio de Moraes nessa condição frequentadora, me passa um caboclo das sete encruzilhadas, que é esse caboclo, e vem fazer um pedido para que dê passagem para outros irmãozinhos naquele local.
Só que aí que eu acredito onde nasce o porém. Onde é que nasce o porém? O porém ele acaba nascendo quando o pedido daqueles caboclos e aquelas almas dos pretos velhos, à medida que ali se encontram talvez os hereis e os marinheiros e aquela falange toda que ali se encontrava, trabalhava de forma diferente da forma empregada naquele centro kardecista. Vocês estão entendendo o negócio? E aí talvez comece uma nova forma de trabalho. Por quê? O kardecismo, eu acabei de falar, eles trabalham com passe magnético, fazem uma prece. Tu já viu como é que o caboclo vem rasgando o peito do médico, gritando, as almas já vêm querendo fumar, já então você já viu umas energias mais telúricas, mais necessárias de fumo. Aí depois você começa a passar para o lado da esquerda, para os trabalhadores do lado da esquerda, que são os Exus, os ancestrais. Mais tarde começa a migrar um bando, aí vem a Quimbanda e para lá no Candomblé, porque o Candomblé era puro, não tinha essa coisa. Depois a Umbanda no Rio de Janeiro e começa a mesclar no Brasil todo. E depois está tudo dessa forma. Muita gente, então, nesse meio tempo, larga o espiritismo. Larga a Umbanda. Por que larga? Aí que vem a pergunta desse vídeo. Por que larguei a Umbanda? Por que larguei o espiritismo? E tem pessoas que vão migrar para outras religiões. Essas outras religiões oferecem de boca uma vida melhor. As outras religiões oferecem uma vida mais regrada, uma vida menos apegada, uma vida menos tranquila, talvez, onde talvez você não teria que ter necessidade de você cultuar pseudos demônios. E a pergunta que eu faço: estava lá porque queria na Umbanda, porque queria alguma coisa, ou estava lá porque queria outra coisa? Qual é a finalidade hoje de você frequentar um centro? Qual é a finalidade? Traz comigo hoje. Traz a ideia aqui hoje. Por isso que muita gente largou, você sabe por quê? Porque se houve uma descentralização de objetivos, o kardecismo, vem a Umbanda, começou a criar regras, e regras, e regras, e regras, e regras. E as pessoas descentralizadas de Ori começaram a fazer regras em cima de regras e erros em cima de erros, aonde as pessoas no passado acreditavam que a energia espiritual poderia curar, poderia ajudar, poderia auxiliar, poderia trazer uma vida plena também para você, para mim, poderia trazer milagres. Tudo que como bons espíritos sempre faziam. Pode ser caboclo, pode ser mentor, de que forma? Sempre fizeram na Umbanda antiga, dos anos 70, 60, 70, 80. Tivemos muitos médios operando milagres assim. Só que não houve, na minha opinião, não houve uma coisa. Você sabe por que muita gente largou e migrou para as outras religiões? Sabe por quê? Porque não houve evolução de Ori. Esse foi o problema. Agora a gente vai começar a conversar nesse vídeo. Daqui eu parto do vídeo em diante. E quando não tem evolução de Ori, você não tem orientação, você não tem Ori, cabeça. Na linguagem Yorubá, Ori é cabeça. Você não tem orientação na sua vida, porque você não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, você fica perdido. Aí no seu momento de mais fragilidade, ele viu o que acontece. Tem uma pessoa que fala assim: olha, vem para minha religião, bonitinha, linda, maravilhosa, que ela vai resolver toda a sua vida.
O meu Deus vai resolver toda a sua vida. Tudo que tem aqui, largue, porque são os demônios que não querem que você evolua. Os demônios estão querendo destruir a sua vida. Larga tudo isso daí e vem pra cá. Sai desse mundo, esse mundo não presta. Foi isso que aconteceu. Ah, mas onde é que está o culpado disso tudo, babá? O culpado está, e até hoje ainda tem gente culpada. E não evoluir. E sabe o que está acontecendo, na minha opinião? Está acabando. Bom, quanto tempo eu posso falar aqui em vídeo aqui? Quanto tempo vai durar e vai falar que tem um bando aí no Brasil? Porque a minha geração faz 50 anos. Tem uma geração aqui, galera mais antiga que eu. Daqui uns tempos vai ter mais essa geração minha, não. Eu dou nem mais 10, 20 anos, sabia? Tá tendo uma geração de mimimi. Que tudo é demônio. E cadê o povo macumbeiro para raciocinar com isso agora? Cadê o povo de santo para poder analisar com tudo isso agora? Outro dia passaram a novela ali na emissora ali, vou falar o nome. Foi alvo de crítica. Tacaram pedra na menina lá até dizer chega. Se eu boto um aqui até desse africano na cabeça e sair na rua, eu sou logo macumbeiro. Quantos cargos de intolerância nós temos por aí? Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Coloca aí escrito aí, qual a cidade que você está e se você já viu na sua cidade aí um caso de intolerância religiosa. Você tem muito, mas não é o caso do vídeo. O vídeo é a forma da gente raciocinar daqui para frente o que vai ser a nossa Umbanda. Sabe por que não evoluiu também? Amanhã é dia de São Jorge, 23 de abril. Mas na África não é dia de Ogum. Se o panteão africano tem que comemorar o São Jorge na visão de Ogum. Já começa essa má evolução. No Rio de Janeiro, o São Jorge está no cavalo. Eu fui para a Bahia nos anos passados, morei na Bahia, eu vi a imagem de São Jorge, entrei, falei, que horas começa aqui a festa, a missa de São Jorge aqui, meu senhor? O macumbeiro dentro da igreja católica, já começa por aí, né? Não é São Jorge não, é São Sebastião. Se nem eles dentro da católica conseguem resolver se São Sebastião é São Jorge, São Sebastião, quem dirá eu? Aí vem o abençoado, me pega um pseudo orixá de Umbanda, chama o Ogum, canta pro Ogum em português, veste ele de cavaleiro romano, com uma espada romana na mão, com um capacete romano, e Ogum ia. Ah, meu pai, mas a gente sempre fez assim. É por isso que está acabando. Está acabando. Vai acabar. Não é a geração de mimimi, é a geração de consciência, é a geração de evolução. Se a Umbanda priorizasse as tradições antigas, não sou nada contra quem faz, não deixa de fazer não. Vou deixar isso aqui bem claro no vídeo. Tá? Porque eu também vim de berço de Umbanda, vim de tambor eu vim de tambor de Minas, Jurema Sagrada que tem na linhagem da minha família. Passei um pouquinho dentro da Umbanda quando foi tradição do Rio de Janeiro, através dos meus pais. Mas eu observei coisas que hoje eu não consigo colocar no meu olho, não consigo botar na minha cabeça e dizer que aquilo ali funciona. Analisando, será talvez que não é os orixás querendo que isso acabe mesmo? Será que não é os orixás querendo que isso acabe? Essa idolatria a um santo católico? Porque está fazendo errado? Porque feriu. Você imagina os escravos lá na vida passada, os escravos não, perdoe agora, escravizados na vida passada, não ter que cultuar o Ogum, mas ter que botar lá, o sincretismo fala que eles tiveram que botar a imagem do santo católico da fazenda para dizer que era, para poder cultuar o orixá deles. Senão era açoitado, era castigado, assim quanto as histórias, as antropologias. E será que eu não estou ferindo a memória dos antepassados que tiveram que cultuar isso na marra? Olha quanta coisa ficou. Olha quanta coisa muita gente faz sem pensar.
Ah, porque funciona, é claro. É claro que funciona. Até no ruim, na vida toda funciona. Andar no ruim a vida toda. Ninguém evolui. É por isso que está acabando. Ficou claro? É. Por que muita gente larga? Porque não tem pessoas que se decidem. Porque são coisas que não funcionam. Aí vem alguma coisa incorporada e a vida melhorar, não melhora. Por que não melhora? Porque não é certo. Porque não tem energia. Talvez um animismo na cabeça da pessoa, se passando pela uma energia, ou sentindo uma vibração nessa energia, porque viu a pessoa incorporar, mas eu nunca vi uma pessoa incorporando sem, da mesma forma da outra, sem ter visto a outra incorporar da mesma forma. Você está entendendo o negócio? É, família, é um vídeo para se pensar, né? Vou deixar gravado isso aí. Queria falar mais coisas aqui, mas acho que eu vou encerrar esse vídeo aí. Por que o povo larga isso todo no passado e passou para as outras religiões? Primeiro porque eu acho que nossa religião não é a religião da promessa, né? Religião da promessa. É por isso que o ser humano erra. O ser humano vai atrás da promessa. Ah, porque na minha vida foi abençoado. Prometeu e está cumprindo. Está acontecendo. Na vida do macumbeiro também consertado. Na vida do macumbeiro que anda em irê, que anda com as coisas conscientes, sabe o que está fazendo, anda muito mais às vezes do que outra religião também. Você sabia disso? E aí, qual é a decisão? Um axé a todos.